Olá, você está no canal Direito Administrativo On Demand, o canal com videoaulas de Direito Administrativo para concurso público, onde você assiste às aulas onde, como e quando você quiser. Eu sou o professor Gustavo Souza e esta é a nossa aula de número 3 do canal, onde o assunto é o objeto do direito administrativo. A gente começa apresentando a teoria sobre esse assunto e logo em seguida passa a resolução comentada de questões reais de concurso para você fixar o conteúdo e saber como isso é cobrado em prova. Então vamos começar. Bem, para a definição do objeto do direito administrativo, a doutrina ela usa uma série de critérios de definição. A doutrina também utiliza escolas nessa definição do objeto quando ela quer dar uma visão mais histórica sobre como o objeto foi se definindo ao longo do tempo. E, finalmente, a doutrina também utiliza correntes para a definição desse objeto. E nas provas de concurso público, nas questões sobre o objeto do direito administrativo, você vai encontrar esses três termos: os critérios de definição, o objeto do direito administrativo conforme determinada escola e também conforme determinadas correntes. E a gente começa mostrando o objeto do direito administrativo conforme o critério legalista. O critério legalista também é chamado de escola legalista, ou então escola francesa, ou até mesmo escola clássica, ou ainda corrente legalista. E sob esse critério, escola ou corrente, o objeto do direito administrativo é o conjunto da legislação administrativa de um país. Ou seja, é o conjunto de leis que regula a atividade administrativa de um determinado país. E em relação ao critério legalista, a doutrina costuma tecer algumas críticas. E esse critério legalista, conforme a doutrina, ele é reducionista. Por quê? Porque ele desconsidera na definição do objeto a doutrina e os princípios do direito administrativo, levando em consideração apenas o conjunto de leis administrativas de um país. Por isso, um critério reducionista que restringe a abrangência do objeto de estudo do direito administrativo. O critério legalista ele se aproxima muito à chamada escola exegética. Segundo a escola exegética, é objeto do direito administrativo, além do complexo de leis administrativas também, a jurisprudência de tribunais administrativos, ou seja, além do conjunto de legislação administrativa do país, da mesma forma que o critério legalista, ela ainda acrescenta como objeto a jurisprudência relacionada a questões administrativas. Outro critério para se definir o objeto do direito administrativo é o critério do poder executivo, também conhecido como escola italiana. Critério do poder executivo e escola italiana são, portanto, sinônimos, porque ambos definem como objeto do direito administrativo o complexo normativo que disciplina a atuação do poder executivo, por isso, critério do poder executivo. E esse critério também é muito criticado pela doutrina. Por quê? Porque ele desconsidera que outros poderes também exercem função administrativa, como suas funções atípicas. Nós sabemos que não só o Poder Executivo realiza função administrativa, mas também o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Além disso, esse critério do Poder Executivo desconsidera a função administrativa que é exercida por concessionários e permissionários de serviço público. Mais um critério de definição é o critério das relações jurídicas e, conforme esse critério, é objeto do direito administrativo as relações jurídicas entre a administração pública e os particulares. E qual é a crítica da doutrina agora quanto a esse critério das relações jurídicas? A crítica é que esse critério ele é impreciso para a definição do objeto. Por quê? Porque vários outros ramos do direito público, além do direito administrativo, também regulam esse tipo de relação entre a administração e os particulares. Além disso, a atuação administrativa ela não se limita a esse tipo de relação. Ela, por exemplo, abrange a gestão de bens públicos. Por esses motivos é que a doutrina considera que esse critério das relações jurídicas é bastante impreciso para a definição do objeto do direito administrativo. Mais um critério é o critério teleológico, que é também conhecido como critério finalístico. E conforme esse critério é objeto do direito administrativo, as atividades que possibilitem que o Estado atinja a sua
finalidade, por isso finalístico. Em relação ao critério teleológico, há também críticas doutrinárias. Segundo a doutrina, esse critério é inconclusível justamente pela dificuldade em se definir qual é o fim do Estado. Se é difícil definir qual é o fim do Estado, também é difícil definir o objeto do direito administrativo conforme este critério. Outro critério de definição do objeto do direito administrativo é o critério do serviço público, que é adotado pela chamada escola do serviço público. Segundo esse critério ou escola, o objeto do direito administrativo é a disciplina do serviço público. E, mais uma vez, a crítica doutrinária quanto a esse critério também, porque ela considera esse critério insuficiente, porque desconsidera outras atividades estudadas dentro do direito administrativo, como, por exemplo, a atividade de fomento do Estado. Mais um critério é o critério negativista. Conforme esse critério, o objeto do direito administrativo é definido por exclusão, ou seja, será objeto do direito administrativo tudo que não for objeto de outros ramos do direito. A doutrina critica esse critério também porque ele é considerado um critério frágil. Se você define que o objeto do direito administrativo é tudo que não for objeto dos demais ramos do direito, fica difícil identificar um objeto próprio dessa matéria. Temos agora o critério funcional, que é adotado pela Escola Funcional do Direito Administrativo. Segundo esse critério ou escola, o objeto do direito administrativo é a disciplina normativa da função administrativa. E este critério é o que predomina atualmente, pois a doutrina o considera um critério abrangente, já que independe de quem exerce essa função administrativa, seja o poder executivo, seja o poder legislativo ou seja o poder judiciário. Existem outros critérios ou outras escolas de definição do objeto do direito administrativo, mas eles são pouco estudados e pouco cobrados também em concurso público. São eles a escola do interesse público, cujo objeto é o bem comum, temos também a escola do bem público, a escola dos interesses públicos e, por fim, a escola subjetiva, que considera como objeto do direito administrativo as pessoas e os órgãos que exercem a atividade administrativa. E para fechar essa parte teórica, vale destacar que as escolas contemporâneas de direito administrativo, elas buscam combinar diversos critérios, de forma a obter um conceito mais abrangente, mais completo de direito administrativo, um conceito que abrange todas as atividades da administração pública moderna. Muito bem, concluída essa parte teórica, vamos passar à resolução comentada de questões de concurso e você vai reparar que, em geral, essas questões cobram esses critérios que nós vimos na aula por meio do conceito de direito administrativo, ou seja, as bancas costumam cobrar o conceito de direito administrativo conforme determinado critério, e os critérios são os que nós vimos nessa aula. Então vamos ver logo a primeira questão, é da banca IBCF, uma prova para o Ministério Público de São Paulo para o cargo de analista de promotoria. E a questão pediu o seguinte: na conceituação do direito administrativo são adotados vários critérios. Dentre estes, não se encontra o critério. E aí vem as opções: o critério das relações jurídicas, o critério teleológico, o critério do poder executivo, o critério da escola da ordem pública e o critério negativo ou residual. E aí, o que você responderia? E a resposta correta é a letra D, a escola da ordem pública. Não existe essa escola, nós vimos todas as demais. Nós vimos a escola ou o critério das relações jurídicas, o teleológico do poder executivo, o negativo, mas não vimos o da escola da ordem pública, simplesmente porque ela não existe. Então, a letra D é a resposta certa da questão. Não existe esse critério na definição do objeto ou do conceito do direito administrativo. Próxima questão é do CESP, caiu para uma prova da Telebrás para o cargo de especialista em gestão de comunicação. E nessa questão ela pedia para você julgar a seguinte afirmação: os critérios unidimensionais ou simples conceituam o direito administrativo levando em consideração um só elemento, a exemplo do que ocorre com critério legalista. E aí, certo ou errado? E a questão está correta. Critérios simples ou unidimensional são aqueles que focam em somente um
elemento. E é o caso de todos aqueles critérios que nós vimos na aula, como por exemplo o critério legalista, por meio do qual, como nós vimos na aula, o objeto do direito administrativo é o conjunto normativo de leis administrativas de um país. Portanto, a questão está certa. Mais uma questão do CESP, agora do concurso do INSS para perito médico previdenciário. E a questão pediu o seguinte: segundo a escola legalista, o direito administrativo pode ser conceituado como conjunto de leis administrativas vigentes em determinado país em dado momento. Certo ou errado? Está certo, né? Novamente, como a gente viu, a escola legalista é aquela em que o objeto do direito administrativo é o conjunto das leis administrativas de um país. Lembrando que a doutrina critica esse critério por ser um critério reducionista, que só considera as leis, desconsiderando a doutrina e os princípios. Mais uma questão do CESP, agora para o Tribunal de Contas do Distrito Federal, foi um concurso para procurador. E a questão dizia o seguinte: de acordo com o critério legalista, o direito administrativo compreende o conjunto de leis administrativas vigentes no país, ao passo que, consoante o critério das relações jurídicas, abrange o conjunto de normas jurídicas que regulam as relações entre a administração pública e os administrados. Essa última definição é criticada por boa parte dos doutrinadores que, embora não a considerem errada, julgam-na insuficiente para especificar esse ramo do direito, visto que esse tipo de relação entre a administração pública e particulares também se faz presente em outros ramos. E aí, certo ou errado? E a questão está correta, vê lá, de novo cobrado o critério legalista, segundo o qual o direito administrativo é o conjunto de leis administrativas de um país, e o critério das relações jurídicas, que também vimos na aula, segundo o qual é objeto do direito administrativo as relações entre a administração e os administrados, o qual é criticado pela doutrina por essa razão que a questão descreve. Ele é considerado um critério insuficiente porque outros ramos do direito também regulam essa relação entre a administração e os administrados. Portanto, a questão está correta. Mais uma questão do CESP mostrando que ela adora cobrar esse conteúdo. Agora foi em uma prova do INPI para o cargo de analista de planejamento. E vamos lá para a afirmação da questão. Ela dizia o seguinte: pelo critério do Poder Executivo, os atos administrativos praticados pelos poderes legislativo e judiciário não seriam objeto do estudo do direito administrativo. Certo ou errado? Certo também, nós vimos na aula. Segundo o critério do Poder Executivo, é objeto do direito administrativo apenas as atividades administrativas do Poder Executivo, desconsiderando que os outros poderes, o Legislativo e o Judiciário, também praticam atividades administrativas. Portanto, a questão está correta. Outra questão, agora dessa banca aí, IBFC, caiu para a CEPLAG, Secretaria de Planejamento de Minas Gerais, uma prova para quem tinha formação em Direito. E a questão pedia o seguinte: direito administrativo é o sistema de princípios jurídicos que regulam as atividades do Estado para o cumprimento de seus fins. O conceito citado neste enunciado adotou o critério, letra A, da escola do serviço público, das relações jurídicas, do poder executivo ou teleológico. E aí, qual a resposta certa da questão? E a resposta é a letra D, critério teleológico. Vamos voltar lá no conceito. Olha lá, ele diz que o direito administrativo é um sistema de princípios que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins. Se estamos falando dos fins da atividade do Estado, estamos falando do critério teleológico ou finalístico. Mais uma questão do CESP agora para o Tribunal de Justiça do Ceará, para o cargo de analista judiciário. E a questão pedia o seguinte: com relação ao conceito, ao objeto e às fontes do direito administrativo, assinale a opção correta. E vamos lá para as opções. Letra A. Consoante o critério negativo, o direito administrativo compreende as atividades desenvolvidas para a consecução dos fins estatais, incluindo as atividades jurisdicionais, porém excluindo as atividades legislativas. Letra B. Pelo critério teleológico, o direito administrativo é o conjunto de princípios que regem a administração pública. Letra C. Para a escola exegética, o direito administrativo tinha por objeto a compilação das leis existentes e a sua interpretação
com base principalmente na jurisprudência dos tribunais administrativos. Letra D. São considerados fontes primárias do direito administrativo os atos legislativos, os atos infralegais e os costumes. E, finalmente, a letra E. De acordo com o critério do Poder Executivo, o direito administrativo é conceituado como conjunto de normas que regem as relações entre a administração e os administrados. E aí, qual a resposta correta? Bem, a resposta correta da questão é a letra C, mas vamos com calma, vamos analisar cada um desses itens separadamente, começando pela letra A. E a letra A dizia: consoante o critério negativo, o direito administrativo compreende as atividades desenvolvidas para a consecução dos fins estatais. Fins estatais, não. Quando se diz fins estatais, está se falando do critério teleológico ou finalístico que acabamos de ver na questão anterior. Portanto, a letra A está errada. Vamos lá para a letra B. Pelo critério teleológico, o direito administrativo é o conjunto de princípios que regem a administração pública. Nada a ver, teleológico, como já falei, é aquele que o direito administrativo é o conjunto de atividades que buscam realizar o fim do Estado. Portanto, também errada a letra B. A letra C é a letra correta, como eu disse, porque a escola exegética, como a gente viu, considera o objeto do direito administrativo não só as leis administrativas de um país, mas também a jurisprudência dos tribunais em relação a essas leis administrativas. Portanto, letra C é a correta da questão. A letra D é sobre um conteúdo de outra aula, mas a gente já adianta aqui dizendo que está errado, porque a fonte primária do direito administrativo é somente a lei. Os atos legislativos não incluem os atos infralegais e nem os costumes. E, finalmente, a letra E, que também está errada, dizendo que, segundo o critério do Poder Executivo, o direito administrativo é conceituado como um conjunto de normas que regem as relações entre a administração e os administrados. Não, esse é o critério das relações jurídicas. O critério do Poder Executivo estabelece que o objeto do direito administrativo são as atividades realizadas pelo Poder Executivo. Portanto, letra E, errada. Muito bem, fim de mais uma aula aqui do canal Direito Administrativo On Demand. Essa foi a aula de número 3, onde a gente viu o objeto do direito administrativo. Se você gostou dessa aula, dê aí um gostei embaixo do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para acompanhar todas as videoaulas do canal. E se você já se inscreveu, não esqueça de clicar aí no sininho para ser sempre notificado quando tiver videoaula nova aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima.